Vamos ler a Bíblia, João 16. João 16, 1. Bom, à medida que você vai encontrando aí, João 16, 1, ó. Eu estou com essa aliança na mão para lembrar de falar com você. Você que está aqui hoje, não vá embora sem pegar a sua aliança na saída. Aliança da cor vermelha. Então tem lá a cor vermelha, tem lá a cor roxa, que foi do outro domingo. Tem lá a cor preta. E se tiver alguma que está faltando para você, nós temos aí aliança de todas as cores, tá bom? Então você está aqui, já aproveita e já pega a sua aliança. Outra coisa, eu ia falar de manhã, acabei esquecendo. Falo agora, tem mais um livro só. Mais um livro. Se algum de vocês não tem e queira adquirir o livro, é R$15 apenas. Você, no final do culto, você pode procurar a Luciene, ela vai estar te ajudando, tá bom? Mais um livro apenas. Vamos orar. Senhor, tenha misericórdia e me dá graça, eu te peço, porque eu quero ser ferramenta usada por ti na noite de hoje, através da pregação da palavra, da sensibilidade a todos nós, para ouvirmos a tua voz, dá a nós clareza suficiente para entendermos o que o Senhor tem para a nossa vida, e dá, ó Pai, simplicidade na fala, para que a palavra seja, ó Deus, objetiva. Em nome de Jesus, quem concorda, diga amém. Diga graças a Deus. João 16, 1 diz assim: tenho-lhes dito isso para que vocês não venham a tropeçar. Tenho-lhes dito isso para que vocês não venham a tropeçar. Se você pegar e fizer a leitura de João 14, João 15, João 16, você vai ver que dentro de todo o contexto desses capítulos que eu estou citando, Jesus está falando, ele está preparando os discípulos para a partida dele. Ele está preparando corações, ele está fortalecendo pessoas para aquilo que nós, nesse final de semana que passou, nós celebramos, né? Relembramos, trouxemos à memória que a morte na cruz, o sepultamento, a ressurreição, tudo isso nós conversamos nesse final de semana, a partir da sexta-feira santa, com a bênção do Calvário. Pois bem, Jesus então ele está avisando, olha, é o seguinte, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, né? Ele começa em João 14 falando disso, e ele vai falando, ele vai avisando. A ideia de Jesus é o quê? Avisar, é preparar. Eu acho isso joia, né? Eu não sei você, eu acho isso joia, da parte de Deus, que ele sempre vai nos preparando para situações. Ele sempre vai nos alertando, vai nos advertindo, vai nos encaminhando para situações. Nós não somos pegos de surpresa dentro do propósito, de jeito algum. Ele nos surpreende com presentes, mas ele não nos surpreende com o propósito. O propósito de Deus, ele vai encaminhando, ele vai direcionando, ele vai nos moldando, ele vai nos lapidando. Então, nós não somos surpreendidos no propósito. Pelo contrário, porque Deus vai sempre falando conosco. E aqui, ele está mais uma vez na pessoa de Jesus Cristo, falando com os discípulos e preparando os discípulos para o propósito. Qual é o propósito? O propósito é a morte de Jesus na cruz para salvar a humanidade. Pois bem, Jesus, ele está conversando com eles, e no verso 1, ele deixa uma frase que nós temos que prestar atenção e trazer para a nossa vida esse aprendizado. Ele diz assim, ó: eu tenho dito isso para que vocês não venham a tropeçar. A importância do cuidado. Eu me lembro, uma época até era com o Rogério que eu corria lá na Rua do Porto, né? Aí teve um dia que ele faltou, eu fui. Só que, irmão, eu sou alto e pesado. Não parece, mas eu sou pesado. E agora tem uma turminha que anda me chamando de Abraão, né?
Ah, lá vai começar como que é? A live do Abraão. A turminha fica dando risada em casa, chamando o pastor de Abraão. Falei, ainda bem que está chamando de Melquisedeque, né? Porque o Melquisedeque ele ainda vem antes do Abraão. O Abraão apresenta, tá todo no Abraão, tô bem. Pois bem, correndo lá na Rua do Porto, meu pé não levanta quase nada do chão. Uma diferençazinha de solo de talvez 1 centímetro, 1,5 centímetros, não passa disso. Na junção do concreto, eu dei um tropeção, caí, saí, quase que caí dentro da lagoa. Tinha gente correndo perto lá, umas moças vieram, ô moço, tá precisando, não estou precisando de nada, tchau, já levantei e saí correndo, depois parei para chorar, com a perna tudo ralada, tudo arrebentado, mas não tá louco, mas foi um tropeção numa coisinha de nada. A gente não tropeça em coisas grandes. Se a gente vê uma pedra grande no caminho, a gente desvia. Se nós não conseguimos movimentar aquela pedra, nós desviamos e seguimos. Se temos algum obstáculo, nós movimentamos o obstáculo ou damos um jeito de superar aquele obstáculo grande, mas nós dificilmente tropeçamos nas pedras grandes ou nos obstáculos grandiosos, se é que você está me entendendo. Nós geralmente tropeçamos nas pequenas coisas. Geralmente são as pequenas coisas que trazem tristeza, que trazem chateação dentro de um casamento, por exemplo. Dentro de um casamento, não são coisas grandes que trazem chateação. São coisinhas pequenas, que muitas vezes elas vão ali sendo acumuladas. Ainda essa semana eu conversava com uma pessoa a respeito disso, de acumular e vai acumulando e vai acumulando. Isso faz um mal, isso traz angústia, traz opressão, leva à depressão. Não é saudável guardar, acumular, principalmente dentro do relacionamento conjugal, principalmente dentro do relacionamento com pessoas, mas isso é comum de acontecer. Então, falamos disso na segunda-feira, não sei qual de vocês que chegou a acompanhar depois, eu mandei o link para você, na reflexão da segunda-feira, não sei se você chegou a ver ou não, teve essa curiosidade de aprender alguma coisa, mas nós falamos na segunda-feira sobre isso, sobre as coisas pequenas servirem de alicerce para as grandes coisas. E nós falamos do cuidado que qualquer profissional tem que ter nas pequenas coisas. Porque às vezes uma pequena coisa, ela pode levar você a perder um cliente, 2 clientes e assim por diante. Então, são as pequenas coisas que acabam nos fazendo tropeçar. E Jesus ele disse, eu estou falando isso com vocês para que vocês não venham a tropeçar. Às vezes nós nos achamos confiantes demais, seguros demais para não tropeçar. E a Bíblia diz assim, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então todos nós que estamos em pé, corremos o risco da queda. Nenhum de nós está livre da queda. Nenhum de nós. Agora, qual que é o nosso consolo, o nosso conforto? É que Deus ele vai falando conosco para nos advertir, para nós não tropeçarmos. Então ele vai nos advertindo, ele vai nos abrindo o olho, ele vai falando conosco. Aí ele usa o pastor, ele usa o músico, ele usa o diácono, a diaconisa, a camisa, a camiseta estampada, algum texto. Ele usa o versículo no carro, ele usa o versículo no vidro da casa, ele usa pessoas, formas e situações para nos advertir, para que nós não venhamos a tropeçar. Porque um tropeção pode ser catastrófico na nossa vida.
Um tropeção pode produzir um estrago tremendo. Eu me lembro, ralei todo o joelho. Eu estava pertinho da água, eu podia ter tropeçado e caído dentro da água. Podia ser muito maior o estrago. Então, um tropeção, por menor que seja, ele pode trazer um prejuízo tremendo no casamento. Ele pode trazer um prejuízo na vida profissional, na vida espiritual. Tem gente que tropeçou na vida espiritual e está caído até hoje. Está caído. Porque não é o tropeçar, é o tropeçar e depois o ficar caído, e o não conseguir levantar, e ter dificuldade para se levantar, para se colocar em pé. Então ele diz assim: olha, eu estou falando isso com vocês para que vocês não tropecem, para vocês não virem a tropeçar. E eu acho isso tremendo. Aí nós não vamos ler o capítulo 16, mas eu já dei de lição de casa, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. Depois você vai ler tudo isso e vai entender, vai ver quanta coisa Jesus fala, advertindo, chamando a atenção, procurando ajudar para que ninguém tropece. E aí no verso 33, ele diz assim, João 16, 33, eu lhes disse essas coisas para que vocês em mim tenham paz. Ou seja, eu estou advertindo, eu estou avisando, eu estou cuidando para que vocês permaneçam em paz. Aí a sequência ele diz assim, nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então ele está falando de um momento que viria de adversidade, de um momento de dificuldade extrema, mas ele está falando com a intenção de ajudar para que ninguém tropece, para que ninguém caia. Deus está olhando para cada um de nós, para que nós não venhamos tropeçar, nós não venhamos cair. Deus está falando conosco para que nós permaneçamos em pé. Fala assim, essa bênção está sobre a minha vida. O Pai está cuidando de mim. Eu não vou tropeçar, eu vou permanecer em pé. Glória a Deus. Isso é importante. Sabe, quantas dificuldades que nós passamos no dia a dia. Você vê, eu falava de manhã, meu Deus do céu, vou falar como pastor. Que luta, que situação, né? Não sei se sexta-feira tem culto presencial, não tem, mas não sou eu, é no Brasil inteiro. Que dificuldade, essa situação toda. Então você vem para o templo, você não sabe quem vem, quem não vem, mas você vem. Você não sabe se o povo, mas não é só se o povo vem ou não vem. Você não sabe se o povo vem ou não vem, mas se o povo vai acompanhar ou não vai, você simplesmente vai. É um momento difícil, não é fácil. Não é fácil para aquele que está acostumado a lidar com gente, ver pessoa, por mais que eu não seja aquela pessoa carismática, aquela pessoa bonachona, que gosta de abraçar, de sorrir, de estar junto, eu não sou, não é porque não quero, é meu jeito, mas eu gosto de estar junto com pessoas, eu gosto de gente, eu gosto de pessoas. Esse é meu jeito. Eu sou mais na minha, mas eu gosto de gente. E como eu sofro, como é difícil. Você vem para cá, você vê uma meia dúzia de irmão que vem num culto, uma outra meia dúzia que vem no outro culto, e o perigo da pessoa vir a tropeçar, porque se está vindo para o templo todo dia, toda semana, nós temos atividade quase todo dia. Tem gente que ainda assim vive tropeçando e vive caindo, não consegue se firmar. Imagina a pessoa vindo uma vez ou outra e assim por diante. É muito fácil de tropeçar e vem as dificuldades. Eu falava do Luiz, abre o portão lá, ele escuta o barulho da corrente, ele sai correndo na varanda. Quem é que está aí? De longe ele não consegue identificar,
ele já sai perguntando: quem é que está aí? Não vê a hora de ter alguém, uma pessoa, uma criança, para ele conversar, para ele entreter, porque está acostumado, tem 4 anos só, mas já acostumou com gente, já acostumou com pessoa. Então, não é fácil, não é fácil. Nós temos essas dificuldades do dia que nós estamos todos juntos enfrentando, né? Você passa, é desolador, você passa na rua do Rosário, ali na região da Praça Tacaque, as lojas, muitas lojas fechadas, as que não estão fechadas estão com a porta entreaberta. Você vai na Governadora, é a mesma coisa, por onde você passa, é uma coisa assim, ó, assustadora, triste, e tem muita gente que acaba entrando num conflito tremendo, assim, emocionalmente. Parece que não, mas as pessoas vão, e por isso que é importante, embora tenha muitos infelizes que digam: tem que abrir igreja para entrar dinheiro. Que entrar dinheiro? A igreja não é para dinheiro, igreja é para pessoa, para cuidar de pessoa. Quantas pessoas que conseguem vir para a igreja, receber uma oração, uma palavra, ver alguém, conversar com alguém e voltar para casa tranquilo, em paz. Não está fácil, é um momento de tensão nacional, não está fácil. Olha, hoje, não sei se já acabou, se não acabou, no Supremo Tribunal Federal, fazendo a votação, avaliando se mantém aberto ou se fecha. Olha, meu Deus, aonde que nós chegamos? Mas nós chegamos. Esse é o tempo, esses são os dias. E nós não podemos ficar bobeando, nós não podemos ficar vacilando. Porque a tendência, nós já dizíamos isso lá atrás, e não somos aqui os donos da verdade, mas a tendência é piorar, não é melhorar. Não é melhorar. A tendência é ficar cada vez mais difícil em todas as áreas. Então, se a pessoa ela é um profissional liberal, ela tem a sua empresa, tal, né? Aqui nós temos vários, né? Tem o Rogério, tem o Anderson, tem o Vanderlei, tem a Lu, que eu acabei de falar, tem a Ivonete, tem o Tom, eu não sei se tem algum que eu acabei não citando, a Bárbara, que trabalha com as vendas, o Carlos, e tem o pessoal que trabalha vendendo serviço nas casas, né? Não é fácil, são lutas, são dificuldades que nós estamos enfrentando, que nós estamos vivendo, são as dificuldades do dia a dia, e tem as dificuldades conjugais, porque tem dificuldade no casamento. Se fica em casa dá problema, se não fica em casa dá problema. Tem questões para administrar, e tem questões com os filhos. Por vezes tem que administrar ali com o filho, com a filha, e tem questão que tem que administrar com o pai, com a mãe. Eu que tenho o meu pai, a minha mãe, que a gente está ali ajudando, né? Costuma ajudar, porque a gente tem que ajudar, é obrigação nossa ajudar, é ministério ajudar. Falar de Jesus e não ajudar o pai e a mãe tá negando a cruz de Cristo, está negando. A pessoa falar de Jesus e não ajudar o pai e a mãe está fora da Bíblia. Então, eu tenho pai, tenho a mãe que eu ajudo, e eu sei que outros tantos que estão aqui conosco tem pai, tem mãe que ajuda, né? A própria Cláudia, esses dias eu vi lá vacinando o pai, fazendo festa, que o pai levou a vacina, né? É assim. Então, às vezes a gente tem que administrar com o pai, com a mãe. Às vezes tem que administrar no lugar onde trabalha, porque tem patrão e tem patroa que não é fácil, que é difícil de lidar, mas é o patrão, é a patroa. Então a gente tem que saber se ajustar com o patrão e com a patroa, e orar pelo patrão e orar pela patroa. Jesus disse: eu lhes disse essas coisas, o quê? Tudo aquilo que eu estou advertindo, e para que vocês em mim tenham paz. A ideia é o quê? Que nós enfrentemos todas as dificuldades, em primeiro lugar, tendo paz.
A hora que a pessoa fica desempregada, a hora que a pessoa tem boleto para pagar, a hora que a pessoa está com problema no casamento, a hora que a pessoa está com alguma dificuldade física, a hora que a pessoa está enfrentando uma dificuldade de qualquer ordem que seja, se ela não tiver paz, ela faz besteira. Faz besteira. Tem muita gente que faz besteira na hora da dificuldade. Então, em primeiro lugar, como que eu vou combater o momento difícil, o momento adverso? Tendo paz. Eu vos deixo a minha paz, e não vou lá dou como o mundo dá. Cantamos hoje aqui de novo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele dá paz. Pastor, eu estou sem paz. Pois você vai pedir a Deus: Deus, me dá paz. Não está tendo paz na minha casa. Deus, eu quero paz, eu preciso de paz na minha casa. Deus, eu não estou tendo paz para administrar a minha empresa. Me ajuda, eu quero paz. Ele vai te dar paz. Deus, eu não estou tendo paz dentro da minha família. Peça a paz, porque Ele vai te dar paz. Ele não vai dar a paz do jeito que o mundo dá, porque o mundo dá a paz. Só que a paz que o mundo dá é aquela paz condicional, momentânea, passageira, aquela paz ilusória, enganosa, aquela paz que em alguns instantes você está em paz, momentos depois você está enfrentando uma tribulação muito pior do que a que você estava antes. Então, o mundo dá paz, mas a paz que Jesus dá é diferente. É uma paz que excede todo entendimento. E a paz não é a ausência de guerra, não é a ausência de conflito. A paz não é a ausência de dificuldade. A paz é a tranquilidade em meio às guerras, conflitos e dificuldades. Isso é a paz. É você estar enfrentando um momento adverso, mas você se manter dentro do controle que somente Deus pode dar para uma pessoa, para que ela não faça besteira. Tem gente que na hora da dificuldade tira a própria vida. Tem gente que na hora da dificuldade trai a mulher, trai o marido. Tem gente que na hora da dificuldade rouba. Tem gente que na hora da dificuldade usa a droga, se embriaga e assim por diante. Tem gente que na hora da dificuldade vai e faz a coisa errada. Agora, uma pessoa em paz, ela vai olhar a situação, vai ver que a situação não está fácil, mas ela vai conseguir acreditar que Deus vai dar a ela a direção para resolver aquele problema. O segundo ponto que Jesus ele traz para nós no verso 33, ele diz assim: olha, eu vos disse essas coisas para vocês terem paz em mim. No mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Nós não podemos desanimar, porque o desânimo é uma dificuldade na alma. Desânimo é a alma ferida. E a alma ferida leva a pessoa a viver debaixo de uma opressão. O problema é que não fica só na opressão. O problema é que a opressão ela é durante um período de tempo. Depois aquela opressão ela se transforma numa depressão. Então, vocês terão aflições. Nós vamos passar por momentos difíceis, nós vamos passar por momentos adversos, mas nós não podemos, em momento algum, desanimar. Em momento algum, nós devemos de permanecer, perseverar, continuar. Nós devemos de nos mantermos firmes, sem desanimar. A Bíblia ensina para nós que a Ana, que tanto que ela queria um filho e não tinha um filho, em um dado momento que a Penina zombava dela, a Ana estava ficando totalmente oprimida e entrando num processo depressivo, a ponto de não estar nem comendo. Vá para a sua casa, come, se arruma. Porque uma pessoa em depressão ou uma pessoa na opressão, ela começa a perder vontade de comer, ela começa a perder sono, começa a perder vontade de se arrumar, ela começa a perder vontade de estar perto de pessoas, ela começa a se isolar, ela começa verdadeiramente a viver num mundo isolado, alheio a todos os demais, e essa pessoa ela começa a acreditar
que nada e ninguém gosta dela, quer saber dele ou dela, nada e ninguém está disposto a ouvi-lo. Ela começa a acreditar em questões que não são verdadeiras, mas que são nutridas dentro da alma dela. Jesus disse assim: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, desanimados. Todos os que estão desanimados, ou seja, todos aqueles que estão com a alma ferida, têm que ir até Jesus, e Ele nos aliviará. Se eu não estou legal, se eu não estou bem, qual que é o remédio? Ir até Jesus. Jesus, eu não estou bem. Jesus, essa situação no meu casamento tirou a minha alegria. Eu preciso que o Senhor me renove, fortaleça a minha alma. Eu não posso fugir, eu não posso me esconder, eu não posso me acovardar. Eu preciso estar animado. Falamos disso na semana passada. Você que estava conosco vai lembrar da conversa. Creia no Senhor, não confie na sua força, confie em Deus de todo o seu coração. Quando nós falamos do coração, nós falamos disso. Não está falando do músculo que bombeia sangue para o corpo inteiro, está falando da alma, que faz com que eu saia da minha casa e vá para o trabalho. Está falando da minha alma, que faz com que eu me levante e me posicione para as batalhas do dia a dia. Então o texto, ele diz assim, olha, tenham ânimo, não deixe o desânimo te pegar. Pastor, eu mandei currículo num lugar, mandei currículo no outro lugar, mandei ainda num outro lugar e nada. Pois continue mandando o seu currículo, porque uma hora a sua oportunidade de trabalho vai chegar. Pastor, eu fiz um orçamento num lugar, eu fiz um orçamento no outro lugar, eu fiz um orçamento num outro lugar ainda, e ainda nada, ninguém fechou. Continue fazendo os orçamentos, porque vai chegar uma hora que esses contratos serão fechados. Pastor, eu já tentei conversar uma vez, já tentei conversar 2 vezes, já tentei conversar 3 vezes e nada. Continue tentando conversar a 4ª, 5ª, 6ª vez, porque vai chegar uma hora que a questão será resolvida, a questão será solucionada. Não deixe o desânimo tocar em você, não deixe o desânimo te frear, não deixe o desânimo te isolar, porque o desânimo ele tem 2 intenções com você. A primeira delas é abrir a porta para a opressão agir, e a segunda delas, levar você a uma depressão. E quando entrou na depressão, quem já passou por uma depressão sabe a dificuldade que é para sair. Então não deixa, levanta e vai em nome de Jesus. E para finalizar, tudo isso precisa de fé. Ele diz, eu venci o mundo. O que nos faz vencer o mundo, senão a nossa fé? Pastor, eu estou tão sem fé, de verdade, eu não consigo. Olha, vou te dar uma receita que não tem jeito de falhar. Você vai lá no YouTube, pr.marcãobombo. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreve nesse canal. Se você não ativou o sininho, ativa o sininho. Ali tem 900 mensagens salvas para você recarregar o seu tanque de fé. Vai lá, as primeiras mensagens, a qualidade do áudio e do vídeo não eram das melhores. Da metade para frente melhorou e muito a qualidade. Então vai lá, ouve. Assiste uma mensagem, assiste outra. Tem o pastor Marcos, tem outros pastores, colegas nossos de outros ministérios que vêm ministrar. Tem pastores auxiliares que estão conosco aí no dia a dia, ministrando a palavra. A maioria das mensagens é de 30 a 35 minutos, uma ou outra dá 40 minutos, 45. A maioria é entre 30 e 35 minutos. Vai lá e ouve e assiste, recarrega a sua energia, recarrega a sua fé.
porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós enfrentamos as dificuldades, os momentos difíceis, os momentos adversos, mas Jesus, ele disse assim: olha, estou falando com vocês dessas coisas para que ninguém venha a tropeçar, para vocês vencerem as aflições, que todos nós passamos por aflições, inclusive o próprio Jesus: vocês terão aflições, tenham ânimo, eu venci o mundo. Todos nós passamos por aflições, Messias. Para vencer, 3 coisas importantes para nós pensarmos. A primeira delas é nós estarmos em paz. A segunda delas, nós estarmos animados. Não deixarmos a incredulidade, não deixarmos o desânimo tomar conta da nossa vida. E terceira dela, a fé, confiar, acreditar. A fé é que vai nos fazer vencer, a fé é que vai nos fazer alcançar o impossível. É a fé que vai movimentar tudo na nossa vida. Pastor, a situação não está fácil, pois a Bíblia ensina para nós que os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Pastor, nós estamos vivendo um momento difícil na nossa casa. Você vai buscar em Deus com paz e ânimo, vai buscar em Deus a reviravolta, e Deus vai responder na sua vida. Pastor, eu estou passando por uma dificuldade das mais severas. Acredite em Deus, confie em Deus, mantenha a paz, que Deus vai te ajudar nesse momento difícil. É em Deus. O versículo 1 fala disso, e no versículo 33 diz também: em mim, é em Deus, em Deus, em Deus nós somos mais que vencedores. Eu quero orar com você. Se você tiver a fim de receber oração, fique em pé, por favor, que eu vou fazer essa oração com você. Os músicos, por favor, vem cá para ajudar, para nós finalizarmos a nossa conversa com uma canção. Mas eu quero orar agora por você. Quero orar para que Deus te dê paz, ânimo e fé. Essa vai ser a minha oração. Pastor, está difícil. Eu sei, para mim também está difícil, para mim também não está fácil não. Mas é na paz que a gente vai conseguir fazer a coisa certa. É com ânimo que nós não vamos parar e nós não vamos desistir. E com a fé que nós vamos superar em nome de Jesus. Vamos cantar, a canção que nós vamos cantar é Rompendo em Fé. Pode ser? Dá certo? Maravilha. Então leve seu pensamento a Deus. Senhor, em nome de Jesus, quantas e quantas dificuldades, Deus, que nós passamos. O Senhor sabe como as pessoas que estão conosco nesse momento estão vivendo. O Senhor sabe de tudo, Deus. O Senhor sabe, Pai, quando o problema chega, se a pessoa não tiver com a cabeça no lugar, ela faz besteira. Quando o problema chega, se a pessoa desanimar, ela abre mão de tudo. Até mesmo do banho, até mesmo da alimentação. Quando o problema chega, se a pessoa não tiver fé, ela não vai conseguir tocar o impossível. Então eu oro para que meu irmão e minha irmã seja tocado pelo Senhor na noite de hoje, com paz, ânimo e fé. Em nome de Jesus. É um dia mau, é um período difícil, é uma situação adversa, mas vai passar, em nome de Jesus. Vai passar. Vem uma surpresa boa por aí, em nome de Jesus. Vem uma surpresa agradável, vem uma resposta poderosa para o meu irmão e para a minha irmã. Eu creio em nome do Senhor Jesus. E você diga amém, Jesus. Diga assim: Senhor Deus, eu creio, é um dia mau, mas vai passar em nome de Jesus. Vamos cantar?